Então, hoje a gente vai ver nessa aula a análise de correlação e regressão linear, tá? Essa análise, gente, é para quando a gente, como o nome está dizendo, correlação, tá? É para a gente analisar a relação entre duas variáveis, tá? Até então a gente estava comparando, né? Nós comparamos amostras, mas de uma mesma variável, né? Então, se fosse peso, né? Eficácia, mas é da mesma variável nas três amostras, nos três grupos. Aqui a gente quer comparar duas variáveis, tá? Ou mais, enfim. Uma variável explicativa, no caso, né? O independente e uma variável dependente. Tá? Então, a gente vai ter duas variáveis, a gente quer verificar a associação entre essas duas variáveis. Então, muitas vezes na prática, nós estamos estudando o relacionamento de duas variáveis, tá? Bom, por exemplo, quanto maior a produção, maior será o custo total. Relação entre renda e aplicação na poupança. Enfim, relação entre várias variáveis. Gasto com publicidade e vendas. Né? Aqui, gente, é para variáveis quantitativas. Então, as duas variáveis são quantitativas. Existem outras formas também de estimar a associação de variáveis qualitativas, duas variáveis qualitativas, uma quali e uma quanti. Tá? Aqui o que a gente vai ver é para analisar duas variáveis quantitativas. Então, análise de correlação, normalmente, então, a gente vai coletar os dados aos pares, tá? Cada valor de x corresponde a um valor de y, tá? E aí, a gente vai fazer uma inspeção gráfica, que a gente faz o diagrama de dispersão, tá? A gente vai fazer o diagrama de dispersão e vai observar o comportamento das variáveis. Então, aqui no eixo x, a gente pode ter a variável x, no eixo y, a variável y, e aí a gente vai colocar os pontinhos. Para cada par de x, um par de y, a gente tem os pontos. Tá? E aí, com esses pontos, a gente consegue observar o comportamento dos dados. O que a gente consegue observar? Então, aqui, como a gente vai observar uma correlação linear, a ideia é que a maioria dos dados estejam em torno de uma reta, tá? Uma reta crescente ou decrescente. No caso aqui, a maioria dos pontos estão em torno de uma reta, né? Então, a gente pode dizer que indica uma correlação positiva. Aqui, provavelmente, não existe a correlação, quando os dados estão de uma nuvem, assim, né? Aqui, a correlação, provavelmente, existe uma correlação, mas ela não é linear, né? Enfim, tem que fazer o teste, tem que analisar, tá? Bom, uma correlação. Então, quando a gente faz o gráfico, tá, de dispersão e a gente observa que os dados estão em torno de uma reta crescente, a gente diz que a correlação é positiva ou direta, tá? Ou diretamente proporcional. Quando a gente plota os dados e os dados são assim, né, decrescente, então de uma reta decrescente, diz que as variáveis elas são inversamente proporcionais, tá? E tem uma correlação negativa. Quando os dados estão assim, não existe ausência de correlação, tá? E aí a gente vai medir aqui, para dados quantitativos, o coeficiente de correlação de Pearson. Claro que se eu fosse fazer à mão, eu teria que fazer essa conta aqui. Nós vamos utilizar o Excel. Tá? O importante é que o coeficiente de correlação, ele é um número entre menos 1 e 1. Tá? A gente chama de R. Tá? R, então, é o coeficiente de correlação de Pearson. Ele não vai ter unidades aqui. Ele é simplesmente um número entre menos 1 e 1. Quanto mais próximo de menos 1 e 1, mais próximo de menos 1 e 1, mais forte a correlação. Quanto mais próximo de zero, menor é a correlação. E o coeficiente, no caso o R, igual a zero, indica que não existe correlação. Ó. Ausência de correlação. Correlação direta, alta positiva, alta negativa. Tá? Então, o que quer dizer a correlação positiva? Por exemplo, se eu encontrar que se eu fizer análise de uma correlação entre gasto com publicidade e vendas, se eu encontrar uma correlação positiva, elas são diretamente proporcionais. Significa que conforme aumenta os gastos, conforme eu aumento os gastos com publicidade, aumenta as vendas. Tá? Se eu tivesse uma correlação inversa, significa que conforme uma aumenta, a outra diminui. Tá? É isso que quer dizer. Aqui tem um exemplo resolvido à mão, tá? Mas nós vamos direto aqui. E aí também a gente vai encontrar o coeficiente de determinação, tá? Quer dizer que se existe uma associação entre as variáveis, tá? Eu posso dizer o quanto que uma influencia a outra. E aí a gente faz pelo coeficiente de determinação linear, tá? Ou de explicação. Eu vou explicar melhor no exemplo, tá?
E se existe uma correlação, tá? Se a correlação for significativa, a gente pode utilizar um modelo de regressão, né, para representar essa relação entre essas variáveis, tá? Essa relação eu posso representar por várias equações, por vários modelos, né? No caso aqui, a gente vai ver o modelo mais simples, que é a equação mais simples, né? Que representa aquela reta que eu falei para vocês, que se chama a equação de regressão linear simples, y igual a mais bx. Tá? Então, vamos ter o coeficiente linear e o coeficiente angular da reta, que é essa equação aqui, y igual a mais bx. Tá? A é o coeficiente linear da reta, b é o coeficiente angular da reta, né? Que é o que vai influenciar no y, na determinação de y. Então, esse é o modelo mais simples que a gente vai ver para uma variável. Bom, outra coisa importante é a gente identificar as variáveis, tá? Então, a gente sempre vai chamar de x é a variável independente é importante para a gente identificar. É a variável independente ou explicativa. Tá? E y vai ser a minha variável dependente. Ou variável resposta. Tá? Então, é importante na hora de ler o exercício entender quais são as variáveis, qual é a variável independente e qual é a variável dependente. E claro que na vida real a gente tem mais de uma variável independente muitas vezes, né? Não apenas uma, mas dependente a gente vai querer entender uma apenas. Né? Então, o que influencia nas vendas? Vendas é a minha variável dependente, mas o que influencia? Não é só gasto com publicidade, eu posso mensurar outras variáveis também. Então, eu posso ter outras variáveis e aí a gente tem a regressão linear múltipla, tá? Mas vamos começar pela simples. Gente, eu vou tentar explicar nesse exemplo, então, os conceitos de correlação e regressão linear, fazendo análise, retirando os valores e interpretando, tá? Como seria? Então, o gerente de marketing conduziu um estudo para determinar se há uma relação entre o dinheiro gasto com propaganda e as vendas da empresa. Os dados são mostrados na tabela, no caso à esquerda não, abaixo, né? Desculpa. Coloque os dados em um diagrama de dispersão e determine se parece haver uma correlação linear positiva, negativa, enfim, ou se não parece haver correlação linear, tá? Bom, então o que nós temos aqui? Gastos com propaganda, vendas da empresa. Se ele está falando em correlação, nós precisamos identificar a variável y e a variável x. Quem seria a variável y, a variável dependente? Ou a variável resposta? É quem eu quero entender. Né? E a explicativa é a variável que está tentando explicar a outra. Então, quem está tentando explicar aqui? Gastos explicando as vendas ou vendas explicando os gastos de publicidade? No meu caso, provavelmente, eu vou querer que vendas seja a minha variável resposta. Né? E eu quero saber se os gastos com propaganda está influenciando nas vendas. Então, gasto com propaganda vai ser minha variável independente e vendas a minha variável dependente ou resposta. Bom, vamos começar aqui pelos itens. Então, nós temos os dados aqui, vamos digitar no Excel. E o primeiro que ele quer, letra A, é faça o diagrama de dispersão para os dados. Então, letra A, diagrama de dispersão. Vamos para o Excel, gasto, publicidade e vendas. Então, a gente vem aqui inserir, ó, olhando aqui em inserir, colunas, gráfico de linhas, pizza, barras, área, nós temos o de dispersão. E a gente vem aqui. Opa, primeiro os dados, né, prof? Então, primeiro a gente vai selecionar os dados, vamos em inserir, dispersão e esse de pontinhos. E aí ele vai me dar aqui o gráfico de dispersão. Como é só dispersão, posso tirar a legenda, posso tirar a linha de grade, seleciona ali, deleta, e deixa só os pontinhos, tá? O que a gente pode observar aqui? Né? Será que ele está indicando? Está indicando, parece, né? Claro que quando a amostra é pequena, é mais difícil da gente verificar um comportamento. Mas, a princípio, a gente pode observar que a maioria dos dados estão em torno de uma reta, né? Crescente. Mas, só observando os pontos não é suficiente, tá? Então, a gente precisa fazer análise, tá? Então, esse seria o gráfico de dispersão. Vou copiar aqui. Opa.
tentar copiar o gráfico. Opa, não vou conseguir, eu acho, colocar lá. Mas eu posso colocar aqui nos rascunhos. Se eu conseguir colar aqui, não vai dar, né? Enfim. Letra A, então, seria aquele gráfico ali. E ele tá indicando, a gente diz normalmente, então, que ele tá indicando, tá? Ele indica, né? Então, pode-se, como é que eu poderia escrever? Pode-se observar que os dados estão em torno, indicam, né? Os dados indicam uma correlação positiva. É apenas isso que eu posso ver no gráfico, tá? É apenas isso que o gráfico me permite ver. Mas esse seria, então, o meu gráfico de dispersão, tá? Letra A seria isso. Vamos para a letra B. A letra B, ele quer saber, encontre o coeficiente de correlação e interprete. Então, lá no Excel, nós vamos fazer dados, análise de dados, correlação. Então, ok. Intervalo de dados, rótulos, intervalo de saída, vou colocar aqui embaixo, e vamos dar um ok. Então, aqui, sobrepôs aqui, desculpa. Mas o que a gente quer observar dessa tabelinha? A gente vai observar esse número aqui. Sempre vai ter um aqui e esse número aqui que vai me dar a correlação. Então, esse número aqui, gente, é o coeficiente de correlação. Tá? É o meu R. Tá? Coeficiente de correlação. Que é igual ao meu Rzinho. Né? Que é igual, então, nós vamos usar 3 casas mais ou menos, R igual a mais ou menos 0,912,913 ou 9129, tá? Até 4 casas. E vamos copiar esse número lá para a letra B. Então, letra B, coeficiente de correlação, RXY, tá? Eu usei 3 algarismos significativos, 0,913. Então, meu coeficiente de correlação 0,913, ele está próximo de 1. Então, lembrando que o coeficiente de correlação, ele tem que ser um valor entre menos 1 e 1. Quanto mais próximo de menos 1 ou 1, maior é a correlação. Tá? No caso aqui, indica, né, uma alta correlação, porque está bem próximo de 1, digamos assim. Não tem unidades, tá? Então, nós vamos interpretar o valor. Como que eu interpreto? Correlação positiva indica que as variáveis gastos com propaganda e vendas, tá, são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Diretamente proporcionais. Conforme aumenta X, que no caso aqui está representado por gastos, aumenta Y, que está representado por vendas. Tá? É isso que quer dizer. Letra C. Encontre e interprete o coeficiente de determinação ou explicação. Tá? Esse coeficiente a gente representa por R quadrado. Vamos voltar lá para continuar fazendo as análises. Então, agora nós vamos em dados, análise de dados, para fazer o restante das questões, tá? Dos itens. E nós vamos em regressão. E vamos dar um ok. Intervalo de entrada, que nós precisamos saber quem é Y. Nós definimos lá que Y é as vendas. Então, vai aqui. Definimos lá que X são os gastos. Rótulos, porque nós selecionamos os rótulos. Nível de confiança. Tá? Intervalo de saída. Que eu vou colocar aqui. E vamos dar um ok. Então, aqui nós temos. O que nos interessa aqui, nesse primeiro momento, é o R quadrado, tá? Esse R quadrado, que eu já vou destacar aqui, é o que a gente quer saber na letra C, tá? Esse aqui, gente, é igual o meu coeficiente de determinação ou de explicação, tá? Bem, então eu vou copiar esse número. Opa. Ai, meu Deus. Deixa estar. Então, esse número aqui é o meu coeficiente de determinação. Vou copiar aqui. Tá? Então, o coeficiente de determinação ou de explicação, nós representamos por R quadrado. Por isso que lá
aqui está escrito R quadrado, tá? Porque nós representamos ele por R quadrado. Igual a 0,9333. Aqui, gente, a gente vai usar em percentual, ou 83,3%. O que isso quer dizer, esse coeficiente de determinação e de explicação? Ele está dizendo que 83,3% da variação nas vendas, né, o que explica as vendas, no caso, então é explicada pela variação dos gastos com propaganda. E o restante, que falta para fechar 100, que seria 16,7%, é devido a outros fatores, né? Porque tem outros fatores além da propaganda, é óbvio, né, que influenciam nas vendas. E que não foram incluídos aqui, porque nós fizemos uma análise de regressão simples apenas com gasto com publicidade, tá? Bom, nós vimos que tem correlação, né? Vimos o coeficiente de determinação. Agora nós vamos montar a equação de regressão. Então, letra C. Letra D. Encontra a equação de regressão e interprete os coeficientes angular e linear. No caso aqui só o linear, tá, gente? O angular, desculpa. Então, letra D. Vamos voltar para o Excel. Nós queremos montar uma equação. Que equação, prof? Que equação é essa na letra D? Na letra D, gente, nós queremos encontrar a equação y chapéu igual a mais bx. Então, nós queremos encontrar o valor de A e queremos encontrar o valor de B, tá? Que tá aqui. Então, vamos olhar A e B. Então, nós queremos encontrar essa equação de regressão, ó. Y chapéu, tá? Aqui eu coloquei do ladinho porque eu não consegui inserir. Y chapéu igual a A mais bx. Então, nós precisamos encontrar o Azinho, o Bzinho, para montar essa equação. E aí, nós vamos voltar para o Excel, para a nossa análise. E esses valores, eles estão aqui embaixo, onde diz coeficientes, interseção, gasto com publicidade. Então, nós vamos observar esses dois... Ai, meu Deus, cancela. Esses dois valores aqui, tá? Então, o primeiro aqui representa o meu A, sempre nas minhas análises, é a interseção, que é o coeficiente linear. E o outro vai ser o B, que é o coeficiente angular da reta, tá? Então, nós vamos copiar esses dois valores e vamos colocar lá. Então, A 104,1, B 50,7. E aí, vamos substituir no lugar do A e no lugar do B, deixando o xzinho ali, porque é uma equação que nós queremos encontrar, é um modelo matemático para representar. Então, substituindo, y chapéu vai ficar no lugar do A 104,1 mais no lugar do B 50,7x. Então, a minha equação, gosto de repetir, minha equação y chapéu vai ficar igual a 104,1 mais 50,7x. Essa equação é um modelo matemático que representa a relação desses dados de gastos com publicidade e vendas, tá? Bom, e aí eu posso criar cenários. Para cada valor de x, eu posso substituir o valor de x e encontrar um valor estimado para vendas, tá? Bem, mas o que representa o coeficiente angular da reta? Aqui o linear eu não vou estimar, tá? Porque não tem significado para nós. Vai ser mais importante estimar o B, que é o coeficiente angular da reta, tá? Esse B é o coeficiente angular da reta. O que ele quer dizer, gente? Para cada aumento de uma unidade em gasto com publicidade, para cada número 1, se eu colocar aqui, quanto que aumenta no Y? 50,7. Porque o 50,7 ele está multiplicando o x. Então, se eu tiver o aumento de uma unidade e passar para 2, vai ficar 2 vezes 50,7. Né? Então, o meu y ele depende de quem? Do 50,7. É o que está multiplicando, né, e fazendo a reta crescer, digamos. Então, qual é a interpretação desse B? Tá? Significa que para cada aumento de uma unidade em x, que é gastos em propaganda, aumenta 50,7 em y, que é minhas vendas. Tá? É isso aí. E a letra E. Qual a estimativa de vendas da empresa se os gastos com propaganda forem de 1,9? Então, eu vou usar essa equação para fazer uma estimativa. Ó, qual o valor das vendas, que é meu y chapéu, no caso, se os gastos de publicidade forem de 1,9? Então, se x igual a 1,9, que foi o que ele deu, quanto seria minhas vendas? Né? Então, se x igual a 1,9, quanto que vale o meu y chapéu? Então, nós vamos substituir aqui na equação. No lugar do x vai 1,9. Né? Então, vai ficar 1,9, isso aqui, na verdade, é 1 vezes
vezes 50,7 mais 104,1. Então, a minha estimativa de venda, se eu tiver 1,9, vai ser de 200,4. Tá, gente? Então, essa é um exercício bem simples, tá? Mas com os passos básicos de como eu faço uma correlação e regressão linear simples, tá? Então, duas variáveis, uma dependente e uma independente. Tá? O diagrama de dispersão, para avaliar. Coeficiente de correlação, que é um número entre menos 1 e 1. Quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, maior é a correlação. Correlação negativa indica que as variáveis são inversamente proporcionais. Correlação positiva indica que as variáveis são diretamente proporcionais. Se existe correlação, a gente pode estimar o coeficiente de determinação ou de explicação, que é o R quadrado. Explica quanto que uma variável representa da outra, né? Montar a equação de regressão, que é encontrar o A e o B, o modelo que representa essa associação entre as variáveis. E montar a equação e fazer estimativas com essa equação, tá? Bom, vou fazer com vocês agora um outro exemplo, tá? Porque esse vai dar negativo. Só pra gente ver como a gente interpretaria se fosse negativo, tá? Então, exemplo 2. A velocidade máxima de automóveis de Fórmula 1 com motores de mesma potência é função, entre outras variáveis, do peso do veículo, no intervalo entre 700 e 800 kg. Assim, verificou-se qual a velocidade máxima atingida entre uma reta de 1.200 metros. Os resultados foram, então, o peso e a velocidade máxima. Então, o peso de 790, o carro tem velocidade de 289. 780, 291 e assim sucessivamente. Então, duas variáveis quantitativas, eu quero analisar se existe associação entre o peso e a velocidade. Será que quanto maior o peso, menor a velocidade? Ou será que quanto maior o peso, maior a velocidade? Enfim, vamos analisar pela correlação e regressão. Então, primeira coisa, vamos digitar os dados no Excel e vamos encontrar a primeira, letra A, o diagrama de dispersão. Então, peso. O peso está aqui e a velocidade está aqui. Quem é a variável independente e quem é a variável dependente? Eu quero saber se a velocidade está em função do peso. Então, velocidade vai ser o y e peso, a minha variável x. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a letra A, lembrando que nós queremos fazer uma inspeção gráfica. Opa, cancela, prof. Vamos selecionar os dados, inserir gráfico de dispersão, para fazer o diagrama de dispersão. Então, ó, esse aqui é meu diagrama de dispersão. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando claramente que os dados estão em torno de uma reta decrescente. Então, indica, né, o diagrama de dispersão, indica correlação negativa ou inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Conforme uma aumenta, uma variável aumenta, a outra diminui. Conforme aumenta o peso, diminui a velocidade. Tá? Então, indica uma variável, uma correlação negativa. Então, provavelmente o valor do correlação vai ser negativo. Então, essa aqui seria a minha letra A. Vamos para a letra B. Né? Então, letra B, encontre o coeficiente de correlação e o de determinação, interprete-os. Então, nós queremos encontrar o R pequenininho, tá? Então, ó, coeficiente de correlação é o Rzinho, pequenininho, e o de determinação é o R quadrado, tá? Então, vamos lá para o Excel. Então, já vou fazer tudo direto, tá? Vou fazer aqui primeiro, dados, análise de dados, correlação. Vou dar um OK. Né? Ele quer selecionar as variáveis. Vamos lá, selecionando as variáveis. Volta. Rótulos. Intervalo de saída pode ser no 19. Vamos dar um OK. Então, esse daqui é o meu coeficiente de correlação. Então, é o meu R, né? Então, é o meu R, que está indicando uma correlação negativa. Então, vamos copiar esse valor para cá. Então, coeficiente de correlação RXY é igual a menos 0,995. Então, o que esse valor quer dizer? Ele está próximo de 1. É negativo. Eu já estava esperando que ele fosse negativo, porque o gráfico, os pontos, né, eles estão decrescendo. Então, eu já esperava uma correlação negativa. Então, qual é a minha interpretação?
Correlação negativa indica que as variáveis são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Conforme aumenta x, que é o peso, diminui y, que é a velocidade. Então, elas são inversamente proporcionais. Tá? Isso que ele quer dizer. Agora, eu quero encontrar o r quadrado, porque ele pede o coeficiente de determinação. Vamos para o Excel. Vamos fazer dados, análise de dados, regressão. Y, intervalo de entrada de y, vamos selecionar aqui a velocidade. X, aqui tem que cuidar, tá? O x é y, tem que cuidar quem é y e quem é o x. Nível, intervalo de saída, vou colocar aqui no 24, tá ok. Dá um ok. E aqui nós temos os valores. Então, ele quer o r quadrado, que é o coeficiente de determinação. Então, vou copiar esse valor e vou colocar aqui. Então, o coeficiente de determinação de explicação, que é o r quadrado, é 0,9902, ou, lembrando que esse aqui a gente tem que representar em percentual, é 99,02%. Qual é a interpretação? Ele quer dizer que 99,02% da variação em y, que é a velocidade, é explicada pela variação em x, que é o peso. E o restante, 0,98%, é devido a outros fatores. Tá? É isso que ele quer dizer. Agora, na letra C, ele quer encontrar a equação de mínimos quadrados. Então, vamos lá. No Excel, encontrar os coeficientes que estão aqui. Né? Então, aqui nós temos o A, aqui nós temos o B. Então, vamos copiar esses dois valores, A e B. A equação que eu quero montar de mínimos quadrados é y chapéu igual a A mais bx. Que y feio, tá? Deixa eu tirar aqui. Né? Então, vai ser y chapéu igual a A mais bx. Então, no lugar do A, 719. E no lugar do B, agora tem que cuidar porque ele é negativo. Tá? Então, a fórmula é mais, mas mais com menos fica negativo. Então, porque a correlação é negativa. Então, vai ficar y chapéu igual a 719 menos 0,55x. E o coeficiente angular da reta, que é o B, ele é menos 0,5. Então, qual é a interpretação desse valor aqui, que é o meu Bzinho? O que ele quer dizer? Que conforme aumenta x, ele faz diminuir y, não é isso? Porque ele é negativo. Então, a interpretação do coeficiente angular da reta, que é o B, né, que é esse valor menos 0,55, ele indica que para cada aumento de uma unidade em x, ou melhor, para uma unidade no peso, diminui 0,55 na velocidade. Tá? E é isso. E na letra D, qual a velocidade esperada para um carro que pese 730 quilos? Então, na letra D, né, eu quero substituir qual o valor de y, né, se o peso for... Quanto que é o peso mesmo? 730 quilos. Então, nós vamos substituir ele no y, né? Então, vai ficar y chapéu igual a 719 menos 0,55 vezes 730. E aí, substituindo esse valor... Vai ficar, então, 317,5. 700 y igual 317,5. Tá? A velocidade média. Então, se o carro pesa 730 quilos, eu espero, então, utilizando essa equação, esse modelo, né, a minha previsão é de que a velocidade média seja de 317,5 km por hora. Tá? Então, outro exemplo, considerando a correlação negativa. E o exemplo 3, um administrador de uma grande sorveteria notou por um longo período de tempo a temperatura média diária em graus Celsius X e o volume de vendas diárias de sorvete em quilos, que é o Y. Com os dados foi ajustada a seguinte equação de regressão. Então, ele deu uma equação já pronta,
né? Considerando as vendas, né? E a temperatura. Então, temperatura é o X, vendas de sorvetes em quilos, que é o Y. Então, nós temos essa equação aqui, que é Y igual a 0,5 mais 1,8x. Ele deu R quadrado aqui também, que é o coeficiente de determinação. Mas vamos ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo a letra A. Qual é o consumo esperado de sorvete num dia de 27 graus? Bom, se ele já deu a relação entre temperatura e sorvete para esses dados, deu a equação, eu posso estimar utilizando esse modelo. Então, qual é o... Letra A, desculpa. Qual seria as vendas, que é representado pelo Y, se X igual a 27 graus? Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir o X no lugar do X do Y. Gente, o Y chapéu é mais porque nós estamos trabalhando com uma estimativa, tá? Por isso que a gente coloca esse Y chapéu. Porque nós estamos usando uma equação, né? Para representar, fazer uma previsão, né? De Y, que seria o valor real. Então, no lugar vai ficar 0,5 mais 1,8 vezes 27. Então, qual seria o esperado? Vai ser 1,8 vezes 27, 48,6 mais 0,5, 49,1 quilos. Tá? Letra B. Qual é o incremento esperado nas vendas de sorvete a cada 1 grau de aumento de temperatura? Bom, para cada 1 grau de aumento de temperatura, aumenta 1,8 quilos. Né? Então, o incremento é quanto que está aumentando para cada unidade de temperatura, que no caso é o meu B. Então, meu incremento é 1,8. Tá? Então, aqui um exemplo também já, quando os dados já são fornecidos, a equação, como que eu faço as análises, tá? Então, aqui a gente viu um exemplo de correlação e regressão linear simples, lembrando que é para uma variável X, ou uma variável independente, e uma variável dependente, ou no caso, que é a resposta, tá? Eu posso ter mais de uma variável explicativa, né? Eu posso ter mais de uma variável. Aí a gente tem a regressão linear múltipla. E uma equação com mais, né? Então, quando eu tenho a regressão linear múltipla, eu teria algo assim, y chapéu igual a mais bx mais c, aqui x1, cx2 mais dx3 e lá se vai. Né? Se for uma equação linear simples. Melhor, múltipla, linear múltipla, né? No caso que é linear. Tá? Então, poderia ter essa forma, então a gente tem essa outra forma de fazer também, quando for múltipla. Tá? Mas por enquanto é isso. Muito obrigada, beijos.